A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e vamos continuar aqui lendo os Evangelhos, falando do ministério do Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se e me ajude assim a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, fazendo com que esse canal cresça aqui no YouTube. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e já curti-lo. Tudo isso dará mais engajamento para o vídeo, para o canal e assim nós alcançamos mais pessoas. Você, inclusive, que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Nós já estamos no Novo Testamento, né, já há alguns dias, e esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Então é bem importante que você leia desde o princípio, desde Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e assim então você venha acompanhar toda a história, toda a palavra de Deus conosco. Para isso, você vai encontrar na descrição deste vídeo um link da playlist e aqui também nos cards tem o link da playlist. Amém? Então agora vamos orar para que possamos fazer a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos aqui hoje mais um dia para ler a tua palavra, para crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor, buscando a ti, buscando a tua presença, buscando a sabedoria e o conhecimento que vem de ti a cada dia. Que possamos, Pai, guardar esta palavra em nossos corações, aprendendo com ela, venhamos a vivê-la a cada dia, agindo assim com prudência e fazendo prosperar o nosso caminho. Abençoe, Senhor, também te peço a vida de todos aqueles que estão fazendo esse plano de leitura. Abençoe as suas casas, o seu lar e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a leitura de hoje. Nós vamos ler então hoje Mateus capítulo 12 e Marcos capítulo 3. Vamos lá. Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal. Em dia de sábado, seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Lembre que essa leitura, né, não é essa exatamente aqui em Mateus, mas esse caso nós já lemos ontem em outro evangelho. Então, sempre que for algo que nós já lemos em outro evangelho, eu não vou trazer uma nova explicação, a não ser que eu lembre de alguma coisa que eu não tenha falado no outro vídeo. E sempre que for algo novo, que tiver ali uma explicação, algo importante para falar, eu estarei acrescentando, amém? Continue então. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Não leste o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhes permitia comer, nem ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo são desculpados? Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesseis o que significa esta palavra, misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Veja que Jesus ele cita um texto do Antigo Testamento, né? Se vocês tivessem entendido o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Porque muitas vezes a pessoa acha que pode comprar a Deus com sacrifícios. E isso não é verdade.
Mais vale para Deus a obediência, o ter misericórdia do próximo, do que os holocaustos em si. Não que Deus não receba e não queira holocaustos, ofertas, ele quer. Tanto que no Novo Testamento nós vamos ler textos aí falando disso, inclusive incentivando os cristãos ao ato de ofertar. Mas o que a palavra nos mostra aqui é que sacrifícios e ofertas sem uma vida de obediência, provavelmente esses sacrifícios não estarão sendo aceitos diante de Deus. Porque antes do sacrifício ser aceito, antes da oferta ser aceita, o ofertante tem que ser aceito. Lembre do caso da primeira oferta registrada na Bíblia, Abel e Caim. A palavra diz que foi recebido Abel e a sua oferta, e que foi rejeitado Caim e a sua oferta. Primeiro o ofertante foi rejeitado, para depois a oferta ser rejeitada. Porque Deus olha o intento do coração, e aí então ele vai aceitar ou rejeitar. Normalmente, aquele que dá com a boa intenção, por amor a Deus, ele vai oferecer sempre o seu melhor. Aquele que dá só pensando em receber algo em troca ou por obrigação, normalmente não dará o seu melhor. Continue a leitura. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, mas, procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram: é lícito curar no sábado? Veja só, normalmente nas sinagogas não só separavam os homens das mulheres, né? As mulheres sentavam separadas dos homens, uns de um lado, outros do outro, apesar de que, na realidade eu estou falando isso, mas eu acho que as mulheres nem para as sinagogas não iam. Sinagoga era só homem mesmo que podia ir. E uma coisa eu sei com certeza, aqueles que tinham alguma deformidade, normalmente eles eram colocados separados. Eles não eram colocados perto um do outro. Eles eram separados, porque até no templo mesmo, eles não podiam ali entrar no mesmo átrio que as pessoas comuns podiam entrar. Existia ali uma separação. E esse homem está ali com a mão atrofiada, ninguém nunca tentou ajudá-lo, orar por ele, para ele ser curado. Mas como sabiam que Jesus tinha o hábito de curar, talvez até colocaram ele ali naquele dia para buscar uma ocasião para curar não, para acusar Jesus. Então, eles vão questionar a Jesus, quase que instigando a ele. É lícito curar no sábado? Quase que instigando Jesus para ver se Jesus ia curar aquele homem ou não. Ou seja, eles estavam sempre buscando, ao invés de buscar algo para legitimar que Jesus era o Cristo, como é o Cristo, eles estavam sempre buscando algo para querer acusar Jesus e acusar falsamente, acusar de coisas que, na verdade, Jesus estava fazendo e que não era errado fazer. Continue. Ao que Jesus lhes propôs: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha. Por isso, é lícito fazer o bem no sábado. Ou seja, Jesus jogou com a hipocrisia deles, né? Eles estavam dizendo que não podia curar no sábado porque era um trabalho, mas Jesus joga com a hipocrisia deles. Qual de vocês, tendo uma ovelha e ela caindo dentro de um buraco, não vai se esforçar para tirá-la do buraco? E eles não poderiam. Se fosse para guardar a lei como eles guardavam. Se fosse para guardar a lei como eles diziam que era para guardar, não poderiam. Mas, se fosse pegar a essência da lei de Deus, o sabá, eles poderiam salvar a ovelha sim. Porque aquilo não era um trabalho para enfado, um trabalho ganancioso, mas era um trabalho onde eles estariam tendo misericórdia da sua ovelha. O sábado ele veio para dar descanso ao homem, principalmente aos escravos, aos animais, para que eles pudessem ali descansar. E para ser também, principalmente, um dia
onde o homem adorasse a Deus, onde o homem se santificasse, buscasse a Deus. Então o Senhor Jesus joga ali. Ora, se uma ovelha é digna de ser salva do buraco, mesmo sendo um esforço, mesmo isso sendo uma violação daquilo que vocês chamam do sábado, então por que eu não posso curar? Um homem, uma vida não é muito mais importante? Entendeu? Jesus está jogando com a hipocrisia deles. Continue. Então dirigiu-se ao homem e disse: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Aleluia. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Veja, ao invés de se alegrarem com o grande milagre que Jesus havia realizado ali, em vez de se alegrarem com aquele homem que teve a sua mão restaurada e com isso sua vida restaurada, porque era muito difícil uma mulher, por exemplo, querer casar com um homem aleijado, deficiente, para arrumar emprego, era tido muitas vezes como amaldiçoado porque nasceu daquela forma e aí por diante, né? Então aquela vida foi restaurada, mas eles só queriam saber que Jesus tinha quebrado um dos mandamentos deles, né? Algo que eles proibiam, como na mensagem que eu deixei afixada no vídeo de ontem, né? Tudo é proibido. E assim hoje não é diferente. Muitos lugares prezam mais pela tradição do que pela misericórdia. Tem muitos lugares mesmo, muitos ministérios, que você sendo um cristão verdadeiro, tendo descido as águas do batismo, sendo fiel à sua esposa, fiel ao casamento, fazendo a obra, sendo até pastor, que seja o que for, se você for numa igreja em determinados ministérios, na Santa Ceia você não pode participar da Santa Ceia, porque só pode participar da ceia lá quem é de lá do ministério. Ora, o corpo de Cristo agora está dividido, o pão que está sendo partido é o corpo do pastor do ministério ou é o corpo de Cristo? Então veja que a doutrina do ministério fica acima da própria escritura. Isso eu citei um caso, um exemplo. São muitos os exemplos de coisas que em muitos ministérios por aí a doutrina de homens, o mandamento do ministério acaba ficando acima da própria escritura. E isso, lógico, que não pode, né? A Igreja Católica que faz isso, que diz que a sua doutrina é maior do que a Bíblia, que a Igreja Católica é maior do que a Bíblia. E não é, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Continue. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguiu e a todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgassem suas obras. Ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. E em seu nome os gentios colocarão sua esperança. Esse realmente é Jesus, e nele nós colocamos a nossa esperança. Continue. Depois disso aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este, porventura, o filho de Davi? E quando diz aqui é esse, porventura, o filho de Davi, eles estão perguntando: é este, porventura, o Messias? Porque a profecia do Messias é justamente sobre o filho de Davi, né? Não filho direto, porque lógico que Jesus não era filho de Davi, ele era filho de Maria, mas da descendência de Davi, da raiz de Jessé, pai de Davi. Amém?
Continue. Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuravam: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ou seja, Jesus, que é o Filho de Deus, e eles estão acusando Jesus de ter parte com o diabo, com Beelzebul, com Satanás. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. E aqui a gente já aprende por que a igreja, não digo ministérios, por que a igreja não cresce mais rápido. Por que o evangelho não alcança mais território. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a igreja é, muitas vezes, um exército dividido. Porque tem muitos que se dizem igreja, mas não agem como igreja, estão lutando contra outros irmãos. Nós devemos sim combater as heresias, devemos combater os ensinos errados, as blasfêmias, tudo isso tem que ser combatido. Mas precisamos estar unidos em prol da pregação do evangelho. Continue. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. E essa é uma verdade dura. Se a pessoa não está do lado de Jesus, se ela não está em Jesus, ela ainda pertence a Satanás. Pastor, misericórdia, como é que o senhor diz um negócio desse? A palavra diz isso, o próprio Jesus acabou de falar, porque nós pertencíamos a Satanás, às trevas. Jesus nos remiu, ele nos resgatou das mãos de Satanás. Nós somos resgatados das potestades das trevas para a glória de Deus, para o reino de Deus. Então, quem não está em Cristo, não foi remido por Cristo, não foi resgatado por Cristo, ainda está nas mãos das potestades das trevas. Continue. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vou dar um exemplo de uma forma clara. É atribuir a Satanás uma obra feita pelo Espírito Santo. Foi exatamente o que os fariseus fizeram. Eles viram Jesus expulsar um demônio pelo Espírito Santo e disseram que foi por Satanás. É você ver uma pessoa falar em língua estranha, não você, né? Você não faria isso. Mas alguém vê alguém falando lá língua estranha e dizer que nada, isso é do diabo, isso é do capeta. Está blasfemando contra o Espírito Santo. Por isso temos que ter muito cuidado, devemos sim analisar as coisas. Tem muita coisa que eu vejo acontecer e que eu vejo na hora que não é de Deus. Mas eu tenho muito temor em dizer que é do diabo, porque eu poderia estar blasfemando contra o Espírito Santo. Então, precisamos ter zelo e temor para não cometer o único pecado que não tem perdão, que é justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Continue. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Ou fazei árvore boa
e o seu fruto bom, ou árvore má e o seu fruto mau? Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Sabe quando a pessoa diz assim, só estava ali jogando palavra fora? Toda palavra fútil que seja, prestaremos conta no dia do juízo. Continue. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, pelas tuas palavras serás condenado. Por que uma pessoa pode ser condenada pelas suas palavras? Porque a palavra fala do que o coração está cheio, a palavra revela o coração do homem. Continue. Então, alguns dos mestres da lei fariseus lhe pediram, mestre, queremos ver da tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, qual o sinal de Jonas? Assim como Jonas saiu vivo do ventre do grande peixe, ele sairia vivo da sepultura. Continue. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas fez uma pregação chula, se eu posso dizer isso, né? Saiu apenas falando dentro da cidade, em 40 dias a cidade será subvertida. O povo temeu, jejuou, se arrependeu e foram salvos. E ali estava o próprio Jesus pregando e o povo não acreditava. Misericórdia, hein? Continue. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e retornando encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Ou seja, uma pessoa tem um demônio, um espírito imundo, é expulso esse demônio, e a pessoa, em vez de manter no caminho do Senhor e se encher de Deus, ela volta para o mundão. Ela não busca Deus. Então a casa fica limpa, varrida, mas está vazia. Aquele demônio volta, vê que a casa está vazia, pega 7 piores que ele e entra na vida da pessoa de volta. Por isso que quando uma pessoa ela é liberta, principalmente uma libertação espiritual, é liberta de um demônio, ela tem que encher a sua vida do Espírito Santo, encher a sua vida de Deus, para não se tornar mais uma vez morada de demônios. Continue. Enquanto Jesus estava pregando, a grande multidão do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos?
e, estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, amados? E aqui entenda, Jesus não estava menosprezando ou diminuindo sua mãe ou sua família. A questão é que Jesus estava fazendo um ensinamento espiritual, porque Jesus vai dar início ao seu ministério e seus próprios irmãos e sua mãe, a princípio, também não vai segui-lo. Maria só vai começar a seguir o ministério de Jesus depois, mas logo no princípio ela mesmo não vai seguir o ministério. E os irmãos de Jesus também não. E aqui a gente vê de uma forma muito clara que Maria, depois de ter Jesus, teve relações com José e foi mãe. Mas enfim, os irmãos dele, nós vamos ler isso no Evangelho de João, se não me falha a memória agora, que eles vão até zombar de Jesus. Vai ter dado um momento que os irmãos de Jesus vão achar até que Jesus tinha ficado meio louco por causa de tudo que ele estava fazendo. Então Jesus está mostrando uma realidade espiritual, que espiritualmente todos aqueles que o recebem, todos aqueles que creem na sua palavra, passam a fazer parte da sua família. Amém? Nós vamos ler agora o Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vá comigo. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e entrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso, o observavam com toda atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles: o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e eis que sua mão fora restaurada. Veja que entre Mateus e Marcos, nós vamos ver algumas diferenças no relato. Mateus conta que a conversa partiu dos judeus e depois Jesus os questiona sobre se era lícito fazer o bem no sábado e aí sim eles se calam. Já aqui Marcos diz que a conversa começou da parte de Jesus, mas que também Jesus os pergunta e eles ficam calados. Então veja que nós vamos ver algumas pequenas divergências, mas o que eu vejo com isso é mais ainda a veracidade do Evangelho. Porque se eu e você que está me assistindo agora, nós dois juntos, presenciarmos uma cena e depois alguém nos pedir para contar como foi a cena, na verdade haverão diferenças. Quando investigadores interrogam, por exemplo, duas pessoas que contam a mesma história para encobertar um ao outro, quando a história bate tudo nos mínimos detalhes, as palavras, a forma que é contada, eles logo desconfiam que aqueles dois combinaram uma mentira para poder contar e enganar. Aqui a gente só vê mais uma vez a veracidade do Evangelho. Continue comigo. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar, e uma numerosa multidão vinda da Galiléia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro e de Sidom, veio ter com Jesus. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição, para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhe os movimentos.
pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos o viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: Tu és o Filho de Deus. Todavia, Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelassem quem era ele. Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria, e eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar. Apóstolo, se nós formos fazer uma tradução direta assim da palavra, seria aquele que é enviado. Então, os apóstolos eram aqueles que eram enviados adiante de Jesus. Continue. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12, Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, lembre que Mateus é Levi, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. Esse Tiago aqui não é o Tiago que escreveu a carta de Tiago, tá? Quando nós lermos a carta, nós falaremos um pouco mais sobre isso. Continue. E Judas Iscariotes, que o traiu. Veio então Jesus para casa e uma vez mais grande multidão se apinhou de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Mas os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, exclamavam: Esse está possuído por Belzebu, e mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Eles não percebiam, quando faziam essa declaração, que eles estavam praticamente dizendo que Satanás era maior do que o próprio Deus. Porque as próprias pessoas que viam os demônios serem expulsos por Jesus se maravilhavam por nunca terem visto algo semelhante. Então, estaria Belzebu fazendo sinais maiores do que os próprios sinais de Deus? Entendeu? Eles estavam tão fervorosos em querer condenar Jesus que não conseguiam enxergar o bem que Jesus estava fazendo. É mais ou menos o que acontece com a esquerda do nosso país. É tão fervorosa em defender seus delírios e em atacar os princípios morais que não conseguem ver que estão destruindo a si mesmos, que não conseguem ver que estão pensando apenas em si mesmos e não num bem maior. Continue. Foi então que Jesus os chamou mais para perto e lhes ademoestou por parábolas: como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não subsistirá. Se uma casa se divide contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda a certeza, eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todavia,
Quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isso porque estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. E qual era o espírito que enchia Jesus? O Espírito Santo. Continue. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele. E lhe avisaram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então ele lhes respondeu com uma questão: quem é minha mãe ou meus irmãos? E, repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém, amados? Mais um dia aí de leitura encerrada e mais um dia aí podendo aprender muito com Jesus e com o seu ministério. Amém? Eu vou escolher aí uma mensagem especial também para deixar afixada aí no finalzinho, agora no finalzinho deste vídeo, para você poder assistir já logo em seguida. Amém? Mas não esqueça de compartilhar este vídeo para o maior número possível de pessoas. Não esqueça também de curtir esse vídeo. Tudo isso me ajuda e ajuda muito. Isso mesmo. Tudo isso me ajuda muito a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Não esqueça que você pode também mandar o seu pedido de oração aqui nesse número e aqui você pode ajudar com a sua oferta. Faça isso, mande seu pedido de oração e nos ajude também a continuar pregando o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Mas fique agora com a mensagem, tá? Assista aí a mensagem, porque amanhã nós voltamos com mais um dia de leitura. Um forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele, viva Jesus.